Bom, e o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nessa quarta-feira o recurso apresentado pelo Partido Novo, que pedia para levar a plenário o projeto de lei que cria regras para decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Com isso, a proposta segue diretamente para o Senado. O texto define critérios para decisões individuais de ministros e impõe prazos para que sejam submetidas ao plenário. Também restringe quem pode apresentar ações de controle de constitucionalidade ao estabelecer que apenas partidos que atingirem a cláusula de barreira poderão propor esse tipo de ação. Hoje, qualquer legenda com representação no Congresso tem esse direito. Na prática, o projeto formaliza um rito já existente, mas apresenta uma novidade: a exigência de que as decisões monocráticas sejam analisadas pelo colegiado imediatamente na sessão seguinte. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Essa era uma das medidas, que estavam, inclusive, paradas na Câmara dos Deputados para tentar frear, reduzir um pouco o poder do Supremo Tribunal Federal para definir ali critérios para as decisões individuais de ministros do Supremo. Houve uma derrota porque o Novo queria levar a plenário, queria discutir um pouco melhor esse projeto de lei, mas perdeu e acabou, então, o projeto seguindo para o Senado com essas mudanças ali, principalmente em relação às decisões monocráticas e para que os partidos menores definir regras para apresentação de processos ali, ações de constitucionalidade, enfim. Vamos aguardar para ver o que o Senado vai fazer diante desse projeto da Câmara. Paula, gente, boa noite, doutor Marcília, Piotto, Constantino, boa noite ao nosso público. A questão bastante complexa e também interessante do ponto de vista daquilo que pode acontecer no futuro, porque se de um lado esse processo é sacrossanto, porque não existe uma Corte Suprema no planeta Terra onde ministros atuam de forma monocrática, como no Brasil, especialmente para favorecer os amigos dos amigos, Os amigos do meu pai, a gente poderia dizer. Não existe isso na Corte Suprema dos Estados Unidos, na Corte Suprema da Alemanha, em Karlsruhe, na Corte Suprema da França, da Itália. Nenhum ministro de nenhuma Corte Suprema de um país minimamente, vamos assim, com uma mínima seriedade por ponto de vista por parte da Corte Suprema, aceitaria decisões monocráticas como aquelas que vimos aqui no Brasil. Decisões monocráticas que censuraram veículos de comunicação, iniciando pela Cruzoé, decisões monocráticas que liberaram, por exemplo, pessoas envolvidas em escândalos de corrupção ou de mau uso de dinheiro público, decisões monocráticas dos mais diversos absurdos. Então, esta é uma medida necessária para limitar a atuação abusiva por parte de ministros da Corte Suprema. Agora, por outro lado, esse projeto pode limitar também os recursos para a Corte Suprema por parte de partidos menores, como o Partido Novo, Mas não apenas o Partido Novo, outros partidos que têm pouca representatividade ou poucos representantes, pelo menos até agora, na Câmara ou no Senado. O ponto é, muitas vezes esses partidos atuam dessa forma, recorrem ao Supremo para tentar bloquear projetos de lei ou medidas provisórias manifestadamente absurdas ou excessivas ou abusivas, etc. Mas, por outro lado, houve no passado um excesso, abuso por parte de partidos menores, especialmente o PSOL, notadamente o PSOL, que bloquearam, especialmente no governo Bolsonaro, bloquearam qualquer tipo de mudança que o Bolsonaro queria levar adiante. Me lembro, no caso de privatizações como a Eletrobras, era um recurso atrás do outro, eram recursos, às vezes, espúrios ou até, assim, com pouca base jurídica e muitas vezes eram acatados por parte de ministros da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, com decisões monocráticas. Então, temos dois lados complicados. De um lado, a necessidade de limitar um poder excessivo por parte de ministros que abusaram desse poder, e do outro, o risco de censurar, de fato, a atividade legítima de partidos que querem denunciar excessos. Me lembro agora, recentemente, o Partido Novo entrou com um pedido de liminar no Supremo e obteve, Adriana Ventura, aliás, não me lembro agora qual que era o assunto, mas se eu não me engano era a PEC da blindagem, algo do tipo, mas conseguiram algum tipo de limitação. Então, é um debate complicado, como manter ao mesmo tempo a limitação de excesso de poder de um lado e o direito constitucional de partidos menores de bloquear abusos, excessos do outro.
Pois é, Marcília, são esses dois pontos, né? A definição aí de critérios para as decisões monocráticas e a limitação de partidos para acessar a corte. Falando especificamente dessas decisões individuais, inclusive antes de começar o programa a gente trocava aqui uma figurinha, até por isso que eu disse que foi uma derrota, né? Esse pedido do Partido Novo para levar a plenário, para esclarecer um pouco melhor o que seria esse projeto de lei, porque eu até queria pedir para a gente exibir na tela os principais pontos aí da proposta que, na verdade, ela define algo que já vinha sendo realizado na Suprema Corte, só que virou decisão monocrática para tudo que é lado, né? Com uma frequência muito grande. Mas como é que ficaria? Então, o ministro precisa justificar na decisão, porque foi necessária uma decisão individual, uma decisão fundamentada numa posição que já tem ocorrido no plenário sobre esse tema, para ele poder decidir de forma individual. Decisão precisa ser analisada na sessão seguinte, na verdade eles usam imediatamente, né, após a decisão monocrática. Pressupondo. Que aí é uma pegadinha. E aí também queria a tua análise e explicação aqui para a audiência. Caso não seja analisada imediatamente essa decisão monocrática pelo plenário, o Supremo precisa se manifestar sobre uma eventual modulação da decisão. Isso é que diz um trecho do projeto. Eu queria te ouvir o que vem a ser essa modulação da decisão individual de um ministro. Porque essas decisões monocráticas, elas têm um efeito imediato, né? Sem que o colegiado se manifeste. Então, a modulação seria o colegiado rever esse efeito imediato. Só que se o colegiado vai se reunir para rever a modulação, porque não vai se reunir já para julgar se aquele caso deve ou não permanecer sob decisão monocrática. Então, veja, me parece complicado, porque, veja, o que esse projeto traz é basicamente falar o seguinte: olha, STF, cumpra a Constituição, faça o que você tem que fazer, o que vale é o escrito, para usar aqui uma expressão conhecida. Então, assim, eles têm, os ministros ou os juízes têm que justificar a decisão. Bom, isso não, já está no artigo 93 da Constituição. Eles só podem dar decisões monocráticas se for urgente. Bom, isso também já está previsto na nossa Constituição. Eles só podem... Ou seja, tudo o que já está escrito na Constituição que os ministros e juízes têm de fazer, agora o projeto reforça. O grande ponto é o seguinte: mas e se eles não cumprirem? O que a gente vai fazer? Vai prender os juízes? Vai prender os ministros? Vai mandá-los embora? Não pode. Eles não têm como serem punidos. Ah, mas o CNJ pode punir. Mas o CNJ é também uma espécie de STF-linha, um STF-B, um STF-2, né? A gente está abaixo do Supremo também. Está abaixo do Supremo, são os mesmos comandantes ali. Quer dizer, quem vai fiscalizar o STF, que é o grande fiscalizador? E aí, você olha para o outro lado, tem, como bem disse o Caute, uma imposição de restrição a quem ajuiza a ação. E, aliás, esse não é um pleito da sociedade. Esse negócio de restringir acesso ao judiciário é um pleito do próprio STF. Toda hora a gente já viu, por exemplo, Gilmar Mendes dizendo que deveria ser limitado o acesso ao STF, a culpa é dos partidos que acionam muito, a gente já viu Barroso também dizendo isso. Quando todo mundo, sempre que diz o STF se mete em tudo, vem os ministros e falam: a culpa é de vocês, que ficam nos acionando a todo tempo. Não é verdade. Esse é um pleito errado, é um pleito que favorece ao STF impedir que a sociedade representada pelos parlamentares possa acionar o STF. Se o STF responde muito aos acionamentos, se não descarta nada do que é acionado, esse é um problema do STF, não de quem aciona. Podemos pedir todos nós. O problema é que eles escolhem do que é pedido, o que lhes interessa e julgam muito, e julgam a todo tempo. Então, o problema deles, o filtro não é a questão. Você acha que não deveria ter limitação, então? A limitação não deveria haver, e não é o ponto, porque é o único ponto que pode ser cumprido. Então, o STF vai chegar e falar assim: quando eu descumprir esse negócio de levar para a sessão imediata, para a sessão seguinte, quando eu descumprir no sentido de não justificar, quando eu descumprir no sentido de julgar monocraticamente muito, ninguém pode me punir. Mas eu posso punir quem quiser acionar muito o STF. Então é um projeto que, na verdade, só vai favorecer ao STF na prática, se assim continuar, me parece, a sua redação.
Deixa eu ouvir o Consta, porque tem essa divergência, Consta, no projeto, sobre a limitação aí para partidos políticos acionarem a Suprema Corte. Alguns ministros do Supremo, inclusive, já se posicionaram dizendo que a regra seria até inconstitucional, né? Invocando ali o artigo 103 da Constituição, que todos teriam a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Queria te ouvir também a respeito desses dois pontos desse projeto aprovado na Câmara. Eu vou acompanhar o relator, né, o professor Marsiglia, que entende desse assunto. Veja, na verdade, é um projeto com uma boa intenção, lembrando que de boa intenção o inferno está cheio, né, tentando limitar esses despachantes do STF que são de partidecos, né, o PSOL, o Rede, né, quantas vezes não foi o Randolfo Rodrigues, né, senador único de um partido, né, nanico. Então, eles atuavam como despachantes, estava tudo ali com carta marcada, trocando figurinha, e ficavam acionando o tempo todo, né, quase moravam no STF, para o STF poder acatar. Agora, o problema disso não está em limitar quantas vezes você pode acionar ou não, porque aí eles vão usar outro laranja, digamos assim, né? O problema está na postura do próprio STF. Eu tenho pensado nisso e dito, né, que o problema do Brasil não é mais lei, né, não é... o mecanismo de peso e contrapeso, por exemplo, para conter o STF, ele já existe. Ele já existe e está no Senado. Agora, o presidente do Senado não permite o Rodrigo Pacheco antes do Davi Alcolumbre, e agora o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco está cobrando a fatura, com a ajuda do Davi Alcolumbre. Né? Estão cobrando a fatura e exigindo do Lula que ele seja o indicado para o STF. Né? Tem que ter um pagamento por tantos anos de serviço prestado, né, sentando em cima de tudo que é processo de impeachment de ministro do STF. Então, o problema no Brasil não são as leis e a Constituição tem 1000 problemas. Eu acompanho o Roberto Campos e chamo de Constituição besterol. Foi promulgada 1 ano antes da queda do Muro de Berlim, tem vários defeitos, mas é a que temos. Se ao menos ela estivesse sendo seguida, mas não está. E quem é que ignora e rasga? Aquele que deveria ser seu guardião. Então não adianta você começar a criar mais amarras, por exemplo, limitar as medidas monocráticas ou exigir que ela vá para plenário logo depois. As medidas monocráticas tomadas em excesso, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que foram para plenário, nós temos que ser sinceros aqui, elas foram, a imensa maioria, validadas. O que nos lembra que Alexandre de Moraes não age sozinho. Na primeira turma, então, nem se fala. Aquilo ali é um conluio que o Fux não estava mais aguentando e pediu para sair. Aquilo ali é um puxadinho do PT mesmo. Então não adianta você começar a criar 1000 regras, não, o partido nanico não pode, só pode 5 vezes, o ministro tem que botar em plenário. Não adianta, muita coisa já está prevista na Constituição e o guardião da Constituição é o primeiro a rasgar todos esses artigos.